Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores. Olá, amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. Eu sou a Ju. E aí, Ju, vamos fazer mais um episódio dedicado a uma atração única? Vamos fazer mais um episódio dedicado a uma atração única. É, a gente gosta de fazer os episódios, a gente pode trazer todos os detalhes, fazer um destacão aqui pra uma atração específica, né? A gente já fez isso pra várias atrações. E a atração dessa vez vai ser qual, Ju? É uma que trava-língua para brasileiros, para todos nós que sofremos desde que ela foi anunciada, é Mickey and Minnie's Runaway Railway. Pois é. E por que a gente vai fazer dessa atração? Essa é uma ótima pergunta, eu não sei, porque você escolheu? Sim, porque eu escolhi. Então tá bom. Porque é uma atração forrada de detalhes, de história, de easter eggs, de brincadeirinhas interessantes. É uma das atrações mais novas dos parques da Disney de Orlando. Não é a mais nova, mas é uma das mais recentes aí. E tem muita coisa por trás ali que é legal de a gente falar. Então, dentro das atrações que a gente nunca fez o destaque, eu achei que vale a pena a gente pegar essa aí e dar uma destrinchada nela pra explicar pra todo mundo o que ela é, o que ela tem, o que ela foi, o que ela representa e coisas do tipo. Então, se você sabia, você já devia ter apresentado a razão de fazermos. Pois é, mas é que eu queria te fazer passar vergonha. Ah, então tá bom, conseguiu pra mim. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá, a gente vem aqui hoje pra falar da Mickey and Minnie's Runaway Railway. Essa atração cheia de coisas aqui, cheia de detalhes, muitos easter eggs. Só mais uma vez lembrando o nosso e-mail para contato, se você quiser mandar sua notícia, sugestão, crítica, momento mágico, o que mais quiser compartilhar aqui com a gente, fique à vontade, que é no podcast@passaporteorlando.com.br. A gente vai curtir muito aí receber seu e-mail. Ou então, se quiser mandar recadinho através do iTunes, com 5 estrelinhas. E agora eu descobri que também dá para mandar comentários, recadinhos lá no Spotify. Temos vários comentários que a gente recebeu, eu nem sabia que eu tinha, descobri que tinha um monte de gente lá comentando, então muito obrigado a todos que mandaram seus comentários. A gente vê se a gente lê esses comentários aí algum dia em algum episódio de notícia aqui. Mas agora as pessoas também podem interagir através das postagens dos nossos episódios no Spotify. Então, olha só que legal. Mais um lugar aí pra gente falar, né? É isso aí. E lembrar também que a gente também está na Orelo, que é uma outra plataforma de podcasts. É uma plataforma que também as pessoas podem assinar o podcast por lá, como a gente tem pelo PicPay e pelo Apoia-se. E lá pelo Orelo, se você ouve a gente por lá, simples fato de você estar ouvindo a gente na Orelo já vai estar ajudando a gente aí de alguma forma financeiramente falando, beleza? Temos nossas redes sociais, então acompanhe a gente lá no Instagram, @passaporteorlando. Temos o nosso Twitter, que é o @passap_Orlando, com um P mudo ali antes do underline. De qualquer forma que você quiser entrar em contato com a gente, fica à vontade que a gente vai ficar muito feliz de receber sua mensagem. A gente vai tentar responder ela sempre pra todo mundo e não deixar ninguém falando sozinho, né, Ju? Vamos tentar. Aliás, eu posso já, né, fazer um... Pode, sempre. O Fê, ele andou perdendo meus e-mails, porque ele achou que ele sabia mexer super. Eu fiquei com um problemão de e-mails agora no último mês. Eu fiz caquinha. Então, assim, se você mandou e-mail e não respondi, desculpa, manda de novo, manda o WhatsApp, que é melhor. Que o Fê me perdeu um monte de e-mail. Pois é. Eu andei fazendo uma manutenção e como eu sou É que péssimo, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele falou, não, você não quer fazer isso? Faz isso. Acabou com o meu destruiu o e-mail da Ju. Pois é, e o e-mail da Ju, que é esses, por acaso você andou mandando mensagem pra gente aí pra pedir cotação de viagem, né, Ju? Por acaso você não recebeu nenhum retorno, manda de novo. Manda de novo. Chances grandes do Felipe ter apagado meus e-mails. Pois é. E aí, Ju, viemos do Travel, tem algum recado aí? Já estamos vendendo o ingresso da festa de Natal da Disney e das festas de Natal da Disney. Agora temos duas, né? É do Hollywood Studios. Jollywood Nights no Hollywood Studios e o Very Merry Christmas Party. Ainda tem ingresso de Halloween. Já temos ingresso de 24. Vamos lá, vamos bombar Orlando aí. É isso aí, vamos todo mundo por Orlando. Vamos todo mundo por Orlando. E lembrar também, se você quiser viajar com sua internet no celular bonitinho, a gente tem o nosso parceiro, que é o Meu Chip, tem o nosso link lá no nosso site, que é o passaporteorlando.com.br. Se você entra por lá e compra através do nosso link ou usa o nosso cupom, que é Passaporte Orlando tudo junto, sem espaço nem nada, você já garante ali no mínimo 15% de desconto. Se tiverem outras promoções valendo, o cupom automaticamente já vai estar valendo o desconto maior possível naquela época. Então, não se esqueça ainda nesse nosso parceiro, que qualquer chip que vocês comprarem por eles também vai estar dando uma ajudinha aqui pra nós. Ou então vocês podem também se tornar nossos patrões, nossos colaboradores ali, escolhendo algum dos planos através do PicPay, baixando o aplicativo no seu celular, ou então no Apoia-se e assinando ali algum dos planos que caiba no seu bolso. Então, tudo que você quiser e puder nos ajudar, a gente vai ficar sempre muito feliz e muito agradecido, certo? Certo. Então é isso. Vamos voltar lá, vamos falar de Runaway Railway. Atenção, senhores passageiros, para o momento. Boa viagem.
Mas aqui, antes da gente entrar de verdade no nosso tópico aqui principal de hoje, que é falar do Runaway Railway, a gente tem aqui mais uma vez o nosso Momento Boa Viagem. Opa, momento boa viagem de agosto. Agostão, pra pegar um calorão por aí pelas Disneys da vida. Estão preparados? Na verdade, eu vou começar com o momento boa viagem, que é julho ainda. Não foi, mas agora nos últimos dias de julho ele comprou de última hora. Mas mesmo assim vai ganhar um super boa viagem. O Felipe e a Thalita estão levando o Samuel pra conhecer lá a Disney. Vão fazer uma viagem express, mas significativa. Excelente, excelente. Muito bem, meu quase xará, porque é Felipe com I, né? Felipe, Thalita e Samuel, boa viagem pra vocês, que se divirtam muito aí na Disney. Aproveitar que tá quente pra caramba lá, né? Porque os parques, a gente tem visto os parques meio vazios, meio cheios, tá meio confuso. A gente tem visto até final de semana parque bem vazio, mas aí hoje, segunda-feira, tá tudo lotado. Tá meio esquizofrênica a Disney, né? Pois é. Haja canal de calendar pra acompanhar, mas vamos lá. Então eles estão indo agora, daqui a 2 dias. E quem tá indo em agosto, na verdade, eu já tinha até falado, né, no Boa Viagem do mês passado, pra garantir, né, porque o Fê nunca me fala quando que vai ser o tudo Boa Viagem. Então, na verdade, tem toda a família da Ana, toda a família amigos aí da Ana, que é minha sogra, também conhecida como minha sogra. Mami. A mamãe do Fê, a Ana, a Ari, uma galera que vão pro Lençóis Maranhenses, então eles ainda não foram, então eu vou frisar o Boa Viagem aqui pra eles, agora no começo de agosto. E também tem quem vai passar calorão lá em Orlando ainda em agosto, a família do Sidney, da Thelma, Débora e Flávia, também conhecido como meu tio e meu padrinho, também estão indo pra lá passar uma temporada em Orlando, já faz tempo que eles não vão, eles querem matar a saudade. Sua família por aqui, né? Hoje sua família. É verdade, é sua família. Em agosto trabalhamos para a família. Mentira. Pode chamar que a gente ama. E é isso, acabou? Por agosto, sim. Em setembro, teremos aquele Boa Viagem mais esperado ever, que inclui os hosts. Então aguardem o momento Boa Viagem em setembro. Pois é, ó, tá meio ralo aqui esse momento Boa Viagem. Cadê o pessoal? Vamos lá, pessoal. Vocês querem viajar? Viaja aqui com a gente. Dá uma forcinha aí pra Ju, que a gente adora fazer momento Boa Viagem pra vocês. Então a gente só consegue fazer momento Boa Viagem se vocês viajarem com a gente, né? Dá uma forcinha aí, galera. Vamos lá. Mas outubro tem bastante gente. Então é isso, mais uma vez lembrando que o Momento Boa Viagem é aquele agradecimento nominal aos nossos amigos, familiares, parentes e ouvintes que se tornaram também nossos clientes ali, comprando seus serviços de viagem através da Via Mundo Travel. Então é isso, muito boa viagem a todos, divirtam-se e até a próxima. Até! Nothing can stop us now. Nothing can stop us now. Acho que essa é uma das coisas que pode falar. É uma das músicas mais chicletes que tem na Disney hoje em dia, né? Essa dói. Todo mundo que reclama do It's a Small World, essa música, ela gruda mais. Ela gruda pra caramba. Ela gruda mais, ela é mais irritante. Não, eu não acho ela mais irritante. Eu acho que essa Small World é mais irritante, mas essa é mais grudenta. Não, It's a Small World é mais bonitinha. Essa é muito grudenta e muito No one can stop us now. Pode anotar aí, você que tá ouvindo esse episódio, eu tenho certeza que vai ficar 3 dias. Nothing can stop Não, us e é óbvio que now. no fundo eu vou colocar essa música rodando o tempo todo Nossa aqui senhora, nesse isso é uma episódio. tortura, não é um episódio. Quando mas... eu for editar isso aqui, eu vou encher de Nothing Can Stop Us Now nesse episódio aqui. Nothing can stop us now. Pois é, mas assim, vamos começar do começo, né? A gente sempre gosta de falar dessas atrações voltando para um âmbito mais histórico, o que tinha antes, o que veio depois, o porquê que aconteceu e tudo mais. Essa atração, a Mickey's Runaway Railway, hoje ela se encontra lá dentro do Chinese Theater, que é o ícone central do Hollywood Studios, né? Apesar de não ser o ícone mais famoso, né? O mais propagandeado pela Disney, depois que eles tiraram o chapéu, eles usaram mais a Torre do Terror como símbolo principal do parque, né? Mas o Chinese Theater, né? Que é a réplica do Grauman's Chinese Theater que tem lá em Los Angeles, na Sunset Boulevard, que é um grande teatro de Los Angeles ali, com muitas estreias e tudo importante na história do cinema, né? Então, eles fizeram essa réplica ali como ícone central do parque, do Hollywood Studios, onde antes tinha uma outra atração que foi inaugurada junto com o parque Hollywood Studios, que se chamava Great Movie Ride. The Great Movie Ride, exatamente. That's Hooey Valley, Hooey Hollywood, where any office boy or young mechanic can be a panic with just a good-looking pan. And any barmaid can be a star maid if she dances with or without a fan. Hooray for Hollywood!
A história dessa The Great Movie Ride é interessante porque, por incrível que pareça, ela envolve o Epcot também, né, João? Qual que é a história oficial, né? Por que a gente teve o Hollywood Studios aberto com essa atração Great Movie Ride lá? Oficialmente, a história conta que, assim, os Imagineers da Disney estavam trabalhando num pavilhão de Hollywood, onde teria uma atração onde a gente passearia por dentro de filmes que seria feito pro Epcot. Era para eles terem instalado essa atração no Epcot. Era um pavilhão de cinema, um pavilhão de Hollywood dentro do Epcot. E aí, quando na época o presidente da Disney, o Michael Eisner, ele olhou para essa história oficial da Disney, obviamente. Uhum. Quando ele olhou para esse conceito dessa atração, ele falou assim, cara, isso é muito bom. Isso aí não é uma atração só que tem que ficar presa dentro só do pavilhãozinho do Epcot. Isso aqui merece um parque inteiro em volta dela. Aham. Então, aí que veio a ideia deles, conforme a história oficial da Disney, de construir um parque inteiro em volta dessa atração, falando sobre produção de cinema, de Hollywood, de bastidores e tal. Então, teoricamente, o Great Movie Ride foi que originou a ideia de se criar o Hollywood Studios em Orlando, né? Não tem nada a ver com a Universal. Então, essa é a história oficial da Disney. Ok. Qual que é a história extraoficial que ninguém confirma? Que é a verdadeira. Provavelmente é a verdadeira. Obviamente é a verdadeira. Que provavelmente é verdadeira. Na época que a Universal estava querendo instalar o seu parque em Orlando, já existiu o Magic Kingdom e já existiu o Epcot. A Universal estava procurando, a Universal já tinha o parque de Hollywood, né? E eles estavam querendo, vamos lá, já virou um nicho lá em Orlando, vamos colocar o nosso lá também, vamos lá onde a galera tá indo. Eles foram procurar parceiros e tal, para poder ajudar. Então eles foram primeiro na Paramount. Falaram assim, Paramount, vocês não querem aqui ajudar a gente? Vamos lá, vamos fazer um meia-meio aqui, a gente racha essa conta, a gente cria um parque todo de cinema lá com as nossas propriedades, tanto as da Universal quanto as da Paramount, a gente cria lá, não sei o quê. E na época, quem que era o CEO da Paramount? Bob Eisner? Michael Eisner. Michael Eisner, confunde os Bobs com os Eisner. Era o Michael Eisner, que Lógico. logo depois disso virou o CEO da Disney. Que coincidência louca, né? Em 1984, se eu me lembro direito. Então ele sabia que tinha uma intenção. Pois é. Nó, que coisa, né? Ele sabia que a Nossa. Universal tava procurando, tava querendo e tava, né, já tinha recebido os planos deles e tudo mais. A Universal, como ela teve um não, né, o próprio Michael Eisner na época da Paramount negou, falou assim, não, a gente não quer, se vira lá sozinho. A Universal foi atrás do Steven Spielberg, fizeram uma parceria com o Spielberg e dali que saiu o parque meio que de Orlando. Mas o Michael Eisner, ele, né, as histórias, as boas ideias ouvidas não se perdem. Nunca. Nunca se Além perde. de antiético, é totalmente... Pois Muito é. bem. E aí, quando ele virou o CEO da Disney, que veio essa história da coisa, ele falou assim, cara, a Universal vai fazer um parque de cinema aqui, a gente precisa fazer um antes. Eles correram pra projetar, então eles pegaram essa atração que estava sendo projetada, né, o Great Movie Ride, pro Epcot e falaram, não, tira esse negócio aqui, isso aqui a gente vai usar nesse parque aqui. O Hollywood Studios, quando ele abriu muito cru, ele não tinha quase nada. Sim. Ele tinha pouquíssima coisa. Tanto que eles correram pra abrir, acho que em 89... O Universal tava com a sua abertura planejada para 1990 e eles correram para abrir o Parque Hollywood Studios todo capenga em 1º de maio de 1989, um ano antes. Então, assim, obviamente que do lado da história da Disney é mais romântico, não, porque a gente percebeu que a atração merecia um parque inteiro em volta, mas na verdade eles correram para fazer o negócio antes que a Universal se instalasse lá para fazer um parque de cinema. Muito romântico, muito mentiroso, como muita coisa da Disney, né? Pois é. Mas só isso. Então, assim, de qualquer forma, a atração The Great Movie Ride não deixa de ser, digamos, a pedra fundamental que gerou o Hollywood Studios. Seja por motivos nobres ou por motivos mesquinhos. Não é mesquinhos, é competitivos, né? Competitivos, é. Aí que tá, não tem nada de errado em querer competir. Não. Os caras compraram metade da Flórida. Eles não acharam que alguém ia ser esperto de aproveitar o fluxo de turista. Aí eles tomaram na cabeça, falaram assim, então vamos fazer alguma coisa. Pois é. E o Great Movie Ride era uma atração clássica de Disney, assim, de Dark Ride, onde a gente sentava no carrinho, tinha um cast member que ia junto com a gente, fazendo a narração e tal, e a gente ia passando por cenas cheias de cenários reais, com animatrônicos, de diversos filmes. Então, Aliás, você pulou o fato de que era MGM Studios, né? MGM... exatamente. A gente tá chamando de Hollywood Studios, mas na época que o parque abriu, se chamava MGM Studios, porque teve toda lá O parceria o com a licenciamento que o Michael Eisner fez na época com a MGM. Na verdade, ele passou um pouco a perna na MGM. A MGM ficou puta quando o nome dele apareceu no parque, porque ele não tinha exatamente vendido pra isso. Mas diversos dos filmes que estão lá, os filmes que estavam na época do Movie Ride, eles não são da MGM, são de diversos estúdios, que eles foram licenciando e colocando lá. Então a gente tinha Mágico de Oz. Yes, let the joyous news be spread.
The wicked old witch at last is dead. Ding dong, the witch is dead. Witch, oh witch, the wicked witch. Ding dong, the wicked witch is dead. Indiana Jones. E curiosamente não tinha Disney, né? Não tinha. O que é muito curioso. Porque eles foram pro cinema, umas Cinema partes clássico, mas como se a Disney não encaixasse. É engraçado essa conceito. Tinha cenas de faroeste, de filmes de gangster. Here they come, boss! Get out, you blinders! Give it to 'em, good boys! They got Casablanca, Aliens, até Cameron, né? O Mágico de Oz, Tarzan, Cantando na Chuva. Então, assim, eram cenas de filmes clássicos do cinema. E foi uma atração que fez muito sucesso logo de cara. Tanto que fez sucesso que a própria Disney pensou em expandir e replicar essa atração depois para outros parques, em outros momentos. Então, quando a Disney ainda estava planejando, na época que eles já tinham inaugurado a Disneyland Paris, eles já estavam planejando o segundo parque, porque eles tinham que contratualmente fazer um segundo parque, que ia se chamar Disney MGM Studios Europe. Nossa senhora, que mal ajambração Pois de é. coisa. E aí eles tinham planejado fazer uma versão do Great Movie Ride nesse outro parque. Mas aí, obviamente, que na época a Euro Disneyland teve problemas financeiros e tal, então eles deram uma adiada nos planos do segundo parque. Foi cancelada essa ideia do MGM Studios Europa. E aí o Great Movie Ride acabou não tendo lá. O Studios mostra que a ideia de ficar cinema persistiu. Sim. Porque, na verdade, esse parque é uma... Sim. Se teria um equivalente, seria o Hollywood Studios lá. Sim. Só que nunca chamou o MGM, Exato. mas tem essa vertente de ser um estúdio de cinema e aquilo que a gente contou no nosso relato de viagem, que é um parque meio mal ajambrado. A gente vai falar dessa história um pouco com mais detalhe quando a gente for falar especificamente desses casos meio zoados que teve. Mas aí o que aconteceu? Realmente abriram, mas o nome do parque virou outro, que chama Walt Disney Studios, né? Mas foi mais uma forma de eles fazerem um negócio barato, no final das contas. Sim. E aí ele acabou abrindo, eles desencanaram da história de colocar o Great Movie Ride lá. No lugar do que eles tinham projetado lá, eles colocaram uma casa de shows que chama Cinemagic. Então é onde tem o espetáculo hoje do Mickey, do mágico, Mickey and the Magician. Que ele é bem legal. É bem legal. Porque o que eles falaram? Que os franceses gostavam muito mais de espetáculos do que atração tipo Dark Ride. Essa foi a desculpa que eles deu na época. Mas na verdade acho que um espetáculo é mais caro até do que... Porque uma vez que você monta uma Dark Ride, é mais barato, né? Pois é. Do que você ter um bando de ator, um bando de... Pois é. Enfim. Mas tem manutenção é caro. Tá. Bom, outras 3 tentativas que foram feitas pela Imagineering da Disney para levar o Great Movie Ride, por exemplo, para Califórnia, para, por exemplo, incorporar a atração no projeto que seria o Disney MGM Studios Backlot, que era para ser um distrito de entretenimento e varejo temático do estúdio de cinema em Burbank. Então eles queriam fazer um parquezinho temático do lado dos estúdios deles lá em Burbank. Mas nunca rolou. Isso aí nunca foi pra frente, obviamente. E alguns anos depois até eles tinham planos de que a atração fosse o ponto central da Hollywoodland, que eles iriam construir na Disneyland, mas também nunca foi, porque era pra acontecer lá no meio da década dos anos 90, lá, né, que o Michael Eisner chamou de The Disney Decade, mas também foi um dos muitos planos que não foi pra frente. A Hollywoodland foi cancelada, nunca foram construídos. Nunca foi construída na Disneyland. E aí, quando a Disney construiu o California Adventure, fala assim, não, beleza, vamos fazer aqui agora, mais uma vez, vamos colocar o Great Movie Ride. Mas aí teve corte, né? A gente sabe que o California Adventure também foi um parque que teve extremos cortes de orçamento ali, que o parque, quando inaugurou, ele era bem ruinzinho, né? Em comparação com o que a gente tem hoje, depois da grande reforma, já na era do Bob Iger. Uhum. Então, mais uma vez, foi cancelado. Então, assim, o Great Movie Ride era pra ter sido replicado em vários outros parques da Disney. Acabou nunca rolando. Sempre foi cortado, então sempre deu alguma merda. Foi exclusivo de Orlando mesmo. Ele ficou sempre exclusivo de Orlando, exatamente. Teve até uma outra coisa que, assim, no comecinho dos anos 90, né, o Michael Eisner, ele tentou por muito tempo comprar os direitos dos Muppets, do Jim Henson. Enquanto o Jim Henson ainda era vivo, ele não conseguiu comprar. E eles tinham planos de fazer uma mini land de Muppets ali no Hollywood Studios,
E uma das atrações que seriam principais ali em volta de onde a gente tem o cinema, né? O Muppets 3D, mas isso até antes de construir o Muppets 3D, eles queriam fazer uma versão do Great Movie Ride com os Muppets. Ah. Então era uma brincadeira que ia se chamar... Tinha até nome de atração, que chamava The Great Muppet Movie Ride, que seria uma paródia, ou seja, eles iam pegar basicamente o que tinha no Great Movie Ride e fazer uma paródia com os Muppets fazendo aquelas loucuras que eles fazem com os filmes, né? Mas aí, como nunca teve o acordo e tal, e aí depois de muito tempo só que a Disney foi realmente conseguir comprar os direitos dos Muppets com o falecimento do Jim Henson, mas aí esses planos já tinham ido pro saco, né? Aí já não rolava mais colocar o Great Movie Ride lá. O Great Muppet Movie Ride. Mas, Hugo, acho que com o passar do tempo, como a vida não é justa, né? O que foi acontecendo com o Great Movie Ride? Que começou com o parque sendo uma atração principal, e aí depois, né? Ele foi perdendo o seu apelo. É, exatamente. Assim, ele tinha um twist, assim, é uma Dark Ride que não é aquela coisa, né, de super emocionante, né? Ele tinha um twist no meio da história que era interessante, mas é aquela coisa, né? Uma vez visto, você já sabe que é, né? O que acontece e outras atrações foram ganhando o coração das pessoas. Então, realmente, ele deixou de ser... Ele sempre teve muita visita, como qualquer atração, assim, grande, importante, mas ele deixou de ter aquele espaço no coração do visitante, né? Você imagina Ele hoje... era na meiuca dos favoritos, vai. Sim, mas você imagina hoje essa geração TikTok aí que não consegue ver nada que você tenha menos que 5 anos de idade na TV. Você vai falar de filmes que tem 30, 40, 60, 80 anos de idade. Sim, né? eles não conheciam nada. Exatamente. E por serem animatrônicos, não era uma atração fácil de você renovar. Tanto que, assim, a Great Movie Ride, ela recebeu pequenas reformas e pouquíssimas atualizações. Então, em 2014, por exemplo, a TCM, que é a Turner Classic Movie, virou uma patrocinadora da atração. Eles melhoraram o pré-show e tal. Tinha um pós-show também apresentado pelo Robert Osborne, sabe? Do Osborne, da família Osborne, das luzes. Nossa. Era o mesmo cara. A gente viu isso? Não, a gente deve ter visto, mas eu também não lembro. E assim, em 2015 teve essas atrações, essas mudanças que foram feitas e tal, mas assim, o core, né, o núcleo da atração nunca foi modificado. Eram os mesmos filmes, os mesmos animatrônicos, tudo. Tinha o cast member que fazia, como você falou, o plot twist, né, que o cast member começava com a apresentação, aí a gente passava por uma cena que tinha um monte de faroeste, aí o cara vinha, saltava e sequestrava o carro e deixava o cast member, aí mais pra frente a gente... Trocava de novo. A gente ia numa cena que tinha um templo, ele ia tentar roubar uma joia, aí ele caía numa armadilha, ele queimava, aí o cast member voltava pro carro, então era divertido. Né? Era interessante. Mas assim, a atração não se atualizava. É diferente, por exemplo, quando a gente fala hoje do que a Disney fez com o Star Tours, que ele é facilmente atualizável no vídeo, né? Com o animatrônico, com o real, você não consegue ficar trocando os bonecos toda hora. É um negócio que seria muito trabalhoso. Então a atração foi perdendo relevância, cada vez mais vazio. A gente nunca pegava fila, né? Acho que a gente nunca pegou fila lá. Todas as vezes que a gente foi, era sempre tranquilo, assim. A gente era quase um walk-in, assim. A gente chegava e entrava. Nossa, eu não lembro de ser tão vazio assim. A procura era muito baixa nesses últimos anos, né? E aí, com isso, a Disney resolveu, em 2017, né, em 15 de julho de 2017, anunciou que eles iam fechar a Great Movie Ride permanentemente para substituir essa atração pela primeira atração, pelo primeiro ride, que seria realmente estrelado pelo Mickey, pelo chefe da porra toda. Que não tinha. Até então, não existia nenhum... Isso é estranho. É estranho, né? Não tinha nenhum ride realmente estrelado pelo Mickey em todos os parques da Disney. É muito esquisito. Você tem shows, não sei o que, mas... Ele aparece em um monte de coisa, mas dele não Ride mesmo não tinha. Era só show. Ele só aparecia em show. E aí, em 13 de agosto desse ano, de 2017, realmente foi feito o último tour do Great Movie Ride. Aí a atração foi fechada para dar início às obras do Mickey's Runaway Railway. Agora que a gente começa o episódio, certo? E agora a gente começa o episódio. Até agora a gente não tava fazendo preâmbulo da história. Tava enrolando. Eu acho legal contar esses conceitos. O pessoal gosta. Bom, eu gosto pelo menos. Quem não gosta, pula. Tá ouvindo podcast errado. Bom,
Bom, e aí temos então, né, a abertura oficial do Mickey's Runaway Railway no Disney's Hollywood Studios no dia 4 de março de 2020. Olha, dentro dos padrões Disney de construção, até que foi rápido, 3 anos, né? Pois é, o tempo que a Universal leva pra construir um parque, mas tudo bem, Disney. Exatamente. Fica tranquila. 3 anos. Então, dentro dos padrões Disney de 6 anos hoje por atração, até que foi metade do tempo. Exato. A Universal teria feito 2 parques. E aí, o que aconteceu em 4 de março de 2020, com a abertura da atração, Ju? Aí ela abriu. Não, mas o que tinha ali na beirada ali que tá rolando ali, quase que mudou só um pouquinho o mundo? A querida Covid? Nossa pois é. Senhora. Pois é, então a atração mal abriu, ela já teve que fechar, porque o parque Foi. fechou. Ficou um tempinho lá sem as pessoas poderem curtir a atração nova, porque ela abriu já em plena pandemia. Plena não, ela tava começando aqui, de verdade, a pandemia. E aconteceu isso. E aí, quando abriu, foi aquele mar de fila. Foi. Ela chegou a abrir antes da pandemia um pouquinho, Abriu, né? bem pouco. E era mar de fila, acho que tinha já boarding group, essas coisas, não tinha? Eu não me recordo, acho que ela não abriu com boarding group. Mas eu lembro de filas monstruosas. Sim, homéricas. E o engraçado é que a gente contou a história do Great Movie Ride, que eles tentaram colocar lá na Paris, na Califórnia, não sei o quê, e nunca conseguiram replicar, né? A própria Runaway Railway, ela já foi replicada na Disneyland. Sim. Eles reformaram toda a Toontown lá da Disneyland, então a gente já tem uma segunda versão do Mickey's Runaway Railway, que abriu oficialmente no dia 26 de janeiro de 2023, desse ano agora. Acabou de ser inaugurada. Então, nas duas costas, a gente tem versões praticamente idênticas, o que muda muito mais o ambiente, a entrada, a fila e tal, mas a atração em si, ela é praticamente idêntica. Tem um detalhezinho ou outro, umas coisinhas bem bestinhas no meio da atração que dá pra ver a diferença, mas no geral, assim, viu uma, viu as duas, não vai perder nada, né? Acho que, diferente de muitas reformas que a Disney fez, a mudança mudou a estrutura da atração, né? Sim. Diferente, por exemplo, de um Maelstrom que virou Frozen, que você vê que eles só mudaram o recheio, né? O trilho e o barco é exatamente o mesmo. Né? Exatamente. A Disney fez muito isso, né? Sim. Em muitas atrações. Nesse caso, não. Eles zeraram, né? Eles zeraram, não vai ser o caminhãozinho, não vai ser outra natureza de atração, né? Vai ser outra tecnologia de atração. Porque não sei se você lembra que o carrinho do Great Movie Ride era um carro grande, largo, cheio de fileira, andava bem devagarinho. Era um trenzinho, né? Era um trenzinho, era um trilho, né? E o Mickey's Runaway Railway é o chamado Trackless Ride. Ele no começo ele até te engana que parece que ele é um trenzinho. Mas depois ele separa. Mas depois ele separa os carrinhos. Então, se eu me lembro direito, são carros de 4 pessoas? 8. São 4 na frente e 4 atrás, não é isso? É isso. São 2 fileiras e 4 na frente, até 4 na frente e 4 atrás. Isso. Monta, como se fosse um trenzinho de 4 desses carrinhos. Exato, exatamente. Mas logo... Bom, antes até do Runaway Railway ser feito, né, a Disney, lá em 2017, anunciou que eles iam construir essa atração na D23. O Imagineer-chefe dela, que era o Kevin Rafferty, que ele já se aposentou, logo depois foi a última coisa que ele fez na Disney foi isso aqui. Ele também foi o cara responsável por coisas como Cars Land. Esse cara foi bom, Kevin Rafferty. Mais um Imagineer que a Disney perdeu nos últimos tempos aí por frescura da Disney, né? Eles falavam uma história assim, essa vai ser uma tecnologia 2,5D, não é 3D, ela é 2,5D que não vai precisar de óculos. Ninguém entendeu muito bem o que era. Mas depois, quando você entra na atração, meio que faz um pouco de sentido, né? Porque ela é uma atração que ela mistura muito de animação 2D com cenários reais em 3D, ou seja, em terceira dimensão. Muita projeção. Praticamente é só projeção, né? Exato. Mesmo o que é real, físico, é o físico com alguma projeção aplicada. Então, na verdade, ele dá uma certa confusão mental do que você tá vendo. Ele realmente consegue fazer parecer que você entrou dentro de um desenho. Porque quando a gente fala de terceira dimensão, mas na verdade, assim, todas as projeções é tudo chapado com a cara dessas animações, desses curtas do Mickey mais recente que tem. Não é os desenhos mais antigos, tá? É a versão mais atual, mais moderna que se passa nos canais da Disney, dessa versão do Mickey. Então, é um desenho mais rabiscado e tal, mas fica bonito, né? As projeções são tão claras, são tão acesas ali em cima ali da superfície
faz um volume, que faz uma terceira dimensão, por exemplo, de pedras, de rochas, de objetos e tal, que é muito legal. Sim. É muito legal. Eu acho muito bonita essa forma que eles usaram disso, assim. E é uma forma barata, por exemplo, como a gente tava falando antes do Great Movie Ride, que era animatrônicos reais. Se um dia eles quiserem pensar em atualizar, mudar alguma coisa, é só mudar a projeção. Só mudar a projeção. Né? Ele muda o cenário como eles quiserem. Adapta com coisa física que tem lá. Exato. Até que eles enganam a gente. A gente vai falar mais detalhes disso? Vamos. Então tá bom. A gente é muito enganado nessa atração. A gente é muito enganado mesmo. Uma curiosidade é que é o seguinte, quando a Disney estava produzindo ainda, estava trabalhando na criação da atração do Mickey's Runaway Railway, eles trabalharam com a equipe de animação da Disney, que foi responsável realmente por fazer os curtas animados que tem nos canais da Disney, né? Tanto no Disney Plus quanto no Disney Channel e tudo mais. E esses filmes foram dirigidos por um cara que chamava Paul Rudish, que ele fez um negócio muito legal junto com o Imagineer da Disney, onde ele trouxe máquinas, né, dos Foleys, né, ou seja, são máquinas e objetos e coisas usadas lá das animações antigas da Disney para fazer os efeitos sonoros. Então todos os efeitos sonoros que a gente ouve na atração foram feitos pelas máquinas originais construídas por um cara que chama Jimmy McDonald, que, o cara trabalhou lá atrás, na época com o Walt ainda, sabe? E aí, tipo, o apito do Steamboat Willie foi usado no meio da atração. Então os caras, eles voltaram, pra história da Disney Animation, pros arquivos de objetos, de coisas ali, pra criação dos efeitos sonoros, pra trazer isso pra essa animação, pra deixar o negócio mais autêntico, ainda com mais cara de Mickey clássico. Se é a atração do Mickey, tem que fazer isso mesmo. Pois o chefe merece. O chefe merece, né? Pois é. E aí, esse episódio te inspirou a viajar para Orlando ou outros destinos? Então não se esqueça da nossa agência de viagem, que é a Via Mundo Travel. Pode entrar em contato através do e-mail viamundo@viamundotravel.com.br ou mesmo através do podcast@passaporteorlando.com.br para você ter seu atendimento personalizado, que a Ju aqui vai montar a sua viagem conforme suas necessidades. Ou então, entre no nosso site, passaporteorlando.com.br, e acesse nossas lojas virtuais para compras de ingresso, aluguel de carro, seguro de viagem e outras coisas mais. Quem compra com a gente aparece sempre aqui nos episódios com agradecimento no momento Boa Viagem, e dependendo do volume, ganha alguns dos nossos brindes exclusivos, como bonés, capas de mala, entre outras coisas mais. Então, mais uma vez, quer viajar com o suporte aqui da gente do Passaporte Orlando? É só entrar em contato com a Via Mundo Travel. Bom, então falando mais diretamente da atração, Ju, do Mickey's Runaway Railway. Quando a gente chega lá no Hollywood Studios, que a gente vê lá bonitão, o Chinese Theater, tem uma bela de uma marquise agora com um neon, todo bonitão ali na entrada dele, né? E a gente entra nesse cinema, que ele meio imita a parte interna também do que tem lá em Hollywood, então ele tem todo temas meio chineses ali nas paredes, todo bonitinho, mas ele é cheio de cartazes de outros filmes, de outros curtas, né? Brincando com as coisas do Mickey. Então é decorado com esses, né? Essa fila interior, ela decorada com os pôsteres de curtas-metragens do Mickey. Então, por exemplo, tem o pôster do Perfect Picnic, que é o que meio que é o que começa a história que a gente vai ver no ride. E aí tem outros pôsteres de curtas-metragens, como Croissant de Triomphe. Ai, que... Nossa, isso é um belo francês, hein? Tem o Mumbai Madness, Potato Land, Split Decision, Three-Legged Race, Tokyo Go, Wish Upon a Coin, Wonder on the Deep, Yodelberg, ou seja, são posters criados pelo Walt Disney Imagineering pra brincar ali com os outros curtas do Mickey, como a gente estivesse entrando no cinema mesmo pra ver aquilo lá, né? E aí, depois de um tempinho a gente passa na fila ali, a gente entra no pré-show. Pré-show é uma salinha, tem uma telona, como a gente estivesse começando a ver o curta-metragem que chama Perfect Picnic. Bem jogado assim, ele vai jogar as coisas, ele joga a cesta de piquenique, não sei o que, sem querer ele joga a cesta de piquenique, joga o Pluto pra dentro do porta-mala do carro também. E aí a gente vê eles entrando no carro e saindo em direção ao parque. Nesse meio tempo eles passam do lado de um trilho de trem. Esse trilho de trem tem uma locomotiva ali, tá sendo pilotada pelo Pateta. Então isso tudo a gente tá vendo no filminho na tela ali, cara. Todo mundo parado ali na frente de uma gradezinha, uma telona de cinema mesmo. E a gente tá vendo lá. E esse trem que o Pateta tá pilotando ali chama Run-a-Muck Railroad, que circula o tal do parque lá, que é o Run-a-Muck Park, que é onde eles estão indo fazer o piquenique. E aí nisso o
Mickey, eles estão dirigindo o carro e aí eles batem num calombo. Eu não lembro exatamente o que é, mas eles batem no calombo com o carro lá. Aí abre o porta-mala e o Pluto é a cesta de piquenique voa pra fora do carro. E eles não percebem. E eles continuam indo embora. E aí que começa, na verdade, a história paralela da atração. Porque tem toda uma história paralela com o Pluto. Que dá até difícil de ver. As pessoas... É muito difícil. Eu já tentei ver e não é tão fácil assim. Eu tive que ver uns videozinhos na internet pra conseguir ver isso. Não é fácil de ver toda essa linha, essa história, esse bypass que acontece com o Pluto na história da atração, né? Mas assim, quando o Pluto salva a cesta de piquenique do carro, uma torta voa e cai em cima da chaminé da locomotiva a vapor do Pateta. E aquilo ali entope. A gente, olhando pra tela, de repente começa a fumaceira e tudo mais, a gente não sabe o que tá acontecendo. Quando aquela fumaça dispersa, aquela explosão abriu um buraco na tela. É impressionante. Muito legal. Ela vai muito... Esse efeito especial é um daqueles que você fala assim... Caraca, como que isso aconteceu na minha frente? Eu não vi. Pois é. E vai na linha da Bela e a Fera, né? Do Enchanted Tales of Belle, do espelho, que você fala assim, epa, o que aconteceu aqui? Esse é o caso. Você já começa a ficar bobo, assim. É que esse caso aqui é a fumaça que esconde tudo. Porque às vezes se a fumaça não é bem liberada, você consegue ver, né? Sim, mas você não tem ideia que a tela abre. Exato. Que é uma tela. Uma tela de cinema. E de repente ela aparece toda quebrada na tua frente com um buraco. É muito legal. Não parecia que tinha nenhum recorte. Eu nem sei. Você vai contar como fizeram? Ou... Não, dá pra ver. Eu sei como é que fizeram. Eu não quero nem saber, porque eu acho tão legal. É que se você fica mais de lado, você consegue ver a fumaça dispersa um pouquinho mais rápido, você consegue enxergar esse efeito. Mas assim, eles jogam aquela fumaça e realmente a tela sobe, né? Ela sobe, aí ela revela aquela A tela quebrada. Aquela quebrada, com aqueles cacos tudo pra assim. E a parte de baixo abre, revelando a parte... Porque quando você olha assim, realmente parece tudo quebrado. Um monte de ponta ali. Não, é tudo recortado. Impressionante. Mas é muito bem feito. A primeira vez que se toma aquele susto, você fala assim, caramba, de onde vem esse buraco aqui? Exatamente. É muito legal mesmo. E aí, quando acontece isso, a gente entra através da tela, através do buraco na tela, a gente vai para o último trecho de fila, que é dentro de um celeiro, onde a gente vai embarcar nos trenzinhos, que é o trem do Pateta. Sim. É o mesmo trem que a gente viu o Pateta pilotando lá no filme, é o que a gente vai entrar nele depois, né? Então a brincadeira aqui é que quando explode o trem do Pateta ali na tela e abre o buraco, a gente entra na tela, a gente realmente entra no mundo dos desenhos ali do Mickey. Tanto que se você notar, antes da tela, é tudo decoração como a gente tivesse ali no Chinese Theater. As paredes, é tudo decorado como se a gente estivesse realmente dentro do Chinese Theater. Quando a gente atravessa a tela, toda a decoração, a parede, as pinturas, tudo, se você perceber, tudo faz parecer como se você estivesse num desenho animado. As cores, a própria forma chapada, como os detalhes são pintados nas paredes, no corrimão ali, na fila, no zigue-zague, nos postezinhos, é tudo pintado com a mesma identidade visual do curta animado do Mickey. Então, é realmente, quando abre o buraco da tela, a gente entra no mundo do desenho do Mickey Runaway Railway. Então, quando a gente tá lá pra entrar no carrinho, a gente vê realmente um trenzinho, ou seja, tem 3 ou 4 carros alinhados e a locomotiva na frente. A gente senta nela lá e tal, e todo aquele nosso trem começa a andar em linha, e aí realmente começa a atração em si, o ride propriamente dito. E aí começa também as surpresas, né? Porque quando a gente tá andando, tem um corredor meio escuro, e aí as costas, né, do fundo da locomotiva, abre uma janela, a gente vê o Pateta lá dentro, ele começa a falar com a gente. Testing. Is this thing on? Can you all hear me way back in the back? Welcome aboard, folks. We're ready for a relaxing ride around the park. Nesse primeiro trecho desse corredor, a gente tá andando, aí aparece o carro do Mickey e da Minnie andando do nosso lado, assim, meio elevado, do nosso lado direito, conversando com o Pateta. E aí que vem aquela célebre frase que sempre faz todas as atrações de parque temático começar, né? Que é, What can possibly go wrong? What can possibly go wrong? What can possibly go wrong? Bom, já sabe, né? Então a gente já sabe que alguma merda vai dar. Hiya, folks. Hello there. Hiya, Goof. Hey, Mick and Ben. Be sure you take good care of our friends. Gorge, they're with me. What could possibly go wrong? Well, back to work. Oh no! I must have hit that track switch! Goofy, wait! This is all my fault! Oh no! He's jumping the track! Kitty, let's get that runaway train! E
E aí o que desencadeia toda a loucura do ride? Quando o Mickey e a Minnie estão de carro andando, eles estão andando, correndo ali do lado do trem, aí eles meio que freiam, eles batem numa alavanca, essa alavanca cai e muda o trilho do trem, e aí o nosso trem descarrilha e vira aquela loucura. Então a locomotiva do Pateta sai pra esquerda e todos os outros carros saem pra direita. E aí o Mickey e a Minnie vão tentar nos salvar. A ideia deles toda da atração é que a gente tá fugindo, né? O Runaway Railway do nome da atração é porque o nosso trilho virou desgovernado e o Mickey e a Minnie estão correndo atrás da gente pra nos salvar. Nos salvar, isso. E aí começa. Então a gente vai passando por vários cenários malucos, onde vai toda vez que... Como se, na verdade, fossem trechos de filmes ou de curtas animados. Ou seja, a gente vai passando por cenários animados, meio sem uma ligação muito direta um com o outro. Tem umas loucuras ali nas transições, né, entre esses cenários. Mas a brincadeira é que a gente tá correndo atrás e o Mickey e a Minnie estão correndo atrás da gente pra tentar salvar a gente. Ah, eu me confundi. Antes da gente entrar no túnel que a gente vê o Mickey e a Minnie dirigindo nosso lado, a gente passa primeiro por um cenário bem bonito com o Run Amok Park. A gente vê todo o parque com uma fonte. O Mickey e a Minnie já andando nesse lugar, né? Sim. Só que nesse primeiro já tem um monte de easter egg. A gente vai guardar os easter eggs mais pra frente. A gente fala todos eles. Vamos primeiro descrever a atração em si. Tá. E o legal é que o Mickey e a Minnie nesse carro que aparece e outros que a gente vai ver mais pra frente, eles são animatrônicos com a cara deles projetada. Sim. Então a gente tem muito do Mickey e a Minnie aparecendo projetado nas cenas, mas assim, esse primeiro e um que a gente vai ver lá no final... É um animatrônico com projeção. É um animatrônico com a cara projetada do Mickey. Então ele realmente essa ideia do 2,5D faz sentido, porque é uma cara 2D num boneco 3D, né? Digamos assim. É. E aí a gente vai começar a passar pelos cenários, né? O primeiro cenário é como se fosse no deserto, meio que num faroeste, assim. Então a gente passa por um monte de pedra, de canyon, de cactos e tal. E o Mickey e a Minnie estão montando uns cavalos, correndo atrás da gente com um laço, assim. Realmente é bem faroeste esse tema dessa primeira sala, né? Só que aí Só que aí eles vão lá, os dois estão tentando laçar a gente, aí eles se enrolam os dois e eles não conseguem salvar a gente. Aí a gente continua, E aparece um monte de urubu. Então fica pra pegar isso. É, exato. It's a stampede! They're running wild! Let's head him off at the pass. Don't let him get away. Not a chance! Uh-oh. Aí a gente transita pra uma próxima cena que a gente vai pra um parque de diversões, né? Sim. Esse cenário aqui também é bonito pra caramba, tem um monte de coisa, tem um monte de outros personagens aparecendo, de detalhes e tal. E aí a gente vê no topo desse cenário, o Mickey e a Minnie, eles estão num balão... Também animatrônico. Também animatrônico, tentando salvar a gente e tal. Só que do nada aparece um furacão maluco e começa a sugar todo mundo. E como eles estavam voando no balão, eles são levados embora, né? Numa tempestade. Numa E tempestade. aí tem outro animatrônico numa tempestade física, Exato. assim, do teu lado. Hooray, hooray, hooray! Step right up, ladies and gentlemen, boys and girls. Hot dog! There they are! Yoo-hoo! We'll be right down. A próxima transição pro próximo cenário, realmente a gente tá vendo um furacão real ali do nosso lado, balançando, e a gente vê a cara do Mickey e da Minnie, até o Pluto tá ali, a gente vê tudo chacoalhando, e o barulho, e o vento, e voando e tal, um monte de objeto. O que nos leva pra próxima cena, que o furacão jogou todo mundo pra aparentemente uma floresta tropical, né, com mato e tudo mais. E aí, como Nothing Can Stop Us Now, porque essa é sempre a coisa, sempre que troca pra outra cena, eles falam, Nothing Can Stop Us Now, ou seja, ninguém pode parar a gente agora, né, aí dá mais uma merda, né. Lógico. Eles sempre invocam o azar falando Nothing Can Stop Us Now. Mickey é muito burrico. Exato. Aí a gente caiu lá, junto com o Mickey e a Minnie nesse cenário tropical, e aí um vulcão explode lá no fundo, deixa tudo vermelho. Oh boy! We made it. Nothing can stop us now! Esse vulcão causa a gente cai num rio, né? E aí entra uma parte até meio que de simulação. Parece que a gente tá nesse rio rodando junto com o Mickey e a Minnie. E aí cai todo mundo numa cachoeira. E aí, de repente, a gente vai pra baixo do mar, né? Vem por baixo do mar. Hurry, Mickey! Hurry! We have to stop them before they go over the... E
aí que vem uma outra transição super legal também que você não percebe, que essa aqui é a mesma sala que a gente tava antes na floresta, só que eles mudam a projeção. Essa quando o Fê me falou, eu falei assim, uou. Se você não presta atenção, Não dá a impressão imaginava. que você foi pra um outro lugar. Sim, totalmente parecia novo. outra sala. Então, quer dizer, você tá olhando pra parede, onde a gente vê o Mickey e a Minnie, explode o vulcão, o carrinho vira pro outro lado, a gente entra num lugarzinho que a gente tiver essa simulação de movimento, como se eu estivesse no rio, cai na cachoeira, vai na água, o carrinho dá ré de novo e volta pra mesma sala, e aí, de repente, é tudo fundo do mar. A gente tá debaixo d'água. Trocou. Tudo é azul, ou seja, a projeção mudou, tudo mudou ali. A gente vê um polvo ali, fazendo umas coisas engraçadinhas e tal. E aí o nosso carrinho sai dessa parte de água, como se a gente estivesse realmente passando por um esgoto de uma cidade, e aí a gente vem pra um outro cenário que é o meio da cidade. Esse é muito legal. Que é muito legal. Onde a gente vê de novo alguma mistura ali de personagens reais com o cenário projetado. cara tem e tal. nome? É o Bafo de Onça, né? Esse é o Bafo de Onça. Sou ruim de personagem Disney Class, sabia? É engraçado que esse cenário é interessante, porque assim, é uma cidade, a gente vê um monte de fachada, de loja, de casa, de janela, de apartamentos e tal. E aí tem uma obra, bem na nossa frente assim, e aí parece que acho que é o João Bafo de Onça. Ele tá de operário. Britadeira. Uma britadeira, ele começa a britar o chão e tal, e aí o cenário inteiro chacoalha, é super legal, super engraçado essa cena. Acho muito legal, mano. Aí aparece o Pato Donald também dentro de um carro ali de Com entrega. road rage, lógico. É, lógico, puta da vida, né, o Pato Donald. Um monte de trânsito rolando. E aí a gente entra depois num estúdio de dança. Essa, pra mim, esse é o momento fantasmic de roteiro do Mickey's Runner. Tem nada a ver, mas tá ótimo. É bem legal. É, mas quem que é a instrutora de dança ali, Ju? É Daisy. É a Daisy, a Margarida, a namorada do Pato Donald. Oh, look at all those bright, smiling faces. It's so nice to see you. Come on in. Don't be shy. That's right. Everyone to your positions. Ready? And 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, excellent. You're all waltzing so beautifully together. E aí é legal porque como todas essas transições e tudo, a gente não tá mais, desde lá do começo que o Pateta fugiu da gente, a gente não tá mais num trenzinho. Cada um dos 4 carros que formavam o trem, É independente. eles estão se movimentando independente. Então, às vezes, um tá na frente, outro tá atrás e tal, porque eles são, né, o trackless ride, não tem trilho nenhum no chão. E aí, quando chega aqui nesse momento, os 4 se espalham pela sala e os carrinhos começam a dançar. E tem um espelho. E tem um espelho, você consegue Então ver. você fica se vendo lá, dançando. Primeiro uma valsa, e aí que fica bom que quando começa a conga. A conga, a fila de conga. Tá, 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 tá. Now, let's conga! E o carrinho, realmente, ele vai chacoalhando pros dois lados. A gente... É muito legal. É quando a gente sai desse estúdio de dança, a gente passa rapidinho de novo por uma cena de cidade onde a gente tá entrando numa fábrica. Aí é uma fábrica mesmo com objetos, com pistão, com forno e tal. E parece que o nosso trilho tá indo em direção a ser esmagado num pistãozão ali, no meio de uma fornalha. E o Mickey e a Minnie volta ali do lado, tentando de qualquer jeito salvar a gente. There's the switch! Don't go in there! Turn back! Turn it off! E é legal, porque o nosso carrinho ele vai andando, ele anda um pouquinho como se ele realmente estivesse numa esteira. Ele anda e para. Conforme ele vai batendo ali Você vê os da frente. os da frente, ele anda e para um pouquinho, anda e para um pouquinho. Ele vai dando essa emoção de que parece que você vai ser esmagado, né? Esse efeito é no Minion, né? Tem nos Minions. Exatamente o mesmo efeito. Sim. E aí o Mickey, depois de muita macaquice ali, ele vai pulando, caindo, se jogando, tomando choque e tal. Ele cai numa alavanca que tá ligado, e aí eles puxam e aí desliga. The switch! Mickey! Pull it! We did it! Let's eat!
Ou seja, ele salva a gente finalmente. Ele desliga não só o pistão lá esmagador lá. Mas tudo. E aí, de repente, todo o cenário da fábrica que a gente tá, tudo desliga e vira parque. Vira o parque. É meio impressionante. O parque do piquenique. Lembra do piquenique? O parque do piquenique. E é legal porque, assim, que tem alguns cenários que você vê que era um objeto ali real que, sei lá, era uma máquina, uma coisa que aquilo lá fecha e vira uma árvore. Eu acho essa transição muito impressionante desse momento aqui, porque a gente consegue enxergar realmente o cenário se transformando. Parece um carrossel e tal. É super legal. Eu acho muito bem feita essa transição. Mas assim, o Fê tá falando como se fosse uma Dark Ride clássica, que você fica lá um tempão. É tudo rápido. É muito Então, rápido. na verdade, se você não vê mais de uma vez ou vê com muita atenção, você vai passar batido. Sim. Porque eu acho essa atração muito rápida. Sim. Então, você virou, acabou, mexeu tudo, acabou. Exato. Então, assim, tudo que a gente tá falando aqui, detalhes, é porque a gente tá vendo com o vídeo junto no pause. Exato. Sabe? Porque, na verdade, é muito rápido. Exato. Esse, pra mim, é o principal problema dessa atração, que eu acho ela muito rápida. Não, piscou, não viu. Os cenários são tão bonitos, são tão legais, são tão caprichados, tem tanto detalhe que você não consegue ver tudo mesmo, assim, é impossível. Você tem que repetir a atração múltiplas vezes e saber exatamente o que você tá procurando, porque senão você não consegue ver nada. Sim. É muito rápido, é muito rápido. Mas assim, depois que a gente foi salvo ali, que a gente não foi esmagado ali na prensa ali do industrial, a gente retoma Ao parque. Já tá anoitecido, né? Aí o Pateta acha a gente com a locomotiva, então a gente vira de novo um trenzinho, e aí tá à noite com show de fogos, e aí tá lá o Mickey e a Minnie com o Pluto fazendo um piquenique à noite, tocando um violãozinho e cantando a musiquinha. A música que vai permanecer com vocês durante toda a sua estadia em Orlando. Exatamente. Well, that concludes my guided tour. Hope you had a relaxing ride around the park, and thanks for sticking with me. Hey, picnickers! Told you nothing was gonna go wrong. Nothing can stop us now. I knew somehow that we would finally make it. We've had one crazy ride, but with you by my side, the stars will be our guide, and nothing can stop us now. E qual que é o lance da história da linha B que eu falei, né? Da história B. Se a gente voltar lá pro começo, desde a primeira cena, lembra que no pré-show, o Pluto caiu do carro, ele salvou a cesta de piquenique, só que como o Pluto é um bom cachorro, he's a good dog, Good dog. ele vai tentar, de novo, o tempo todo, levar a cesta de piquenique pro Mickey e pra Minnie. Como o Mickey e a Minnie estão correndo atrás da gente pra salvar a gente no trem desgovernado, o Pluto também tá correndo atrás do Mickey e da Minnie. Então, em cada um daqueles cenários, se você olhar pra um canto, e aí que entra aquela coisa, depende de qual carro que você tá, porque o carro que tá mais pra frente, ele sai muito mais rápido da cena do que o carro que tá por último na fila, né? Eles são trackless, né? Eles vão andando cada um independentemente. E reveza, né? E reveza. Então, o último carro que sai da cena, às vezes consegue ver as coisas, às vezes não. Então, em todas as cenas, o Pluto aparece com a cesta de piquenique na boca, correndo atrás do Mickey e da Minnie. Então essa que é a história paralela. Nunca vi isso na vida. É difícil. Então, se você olha pra trás, assim, quando o carro tá saindo, às vezes você consegue. Então, lá na cena de Velho Oeste, ele aparece correndo ali no meio das pedras. Na cena do Debaixo da Água, ele aparece nadando debaixo da água com a cesta de piquenique na boca. Na cena do Parque de Diversões, se você olhar pra direita, ele aparece assim rapidinho, passando por na frente de uma porta, né? Aí vem o furacão. Na cena seguinte, quando a gente tá com o furacão, Ele tá no furacão. ele tá no furacão. Se você perceber, é uma das cenas mais fáceis de ver ele. Você consegue ver a cara do Pluto ali no meio do furacão com a cesta de piquenique na boca e umas linguiças voando assim na cesta de piquenique. É o momento mais fácil de você identificar isso aí. E aí na cena seguinte da água, ele tá lá na água, na cidade, ele tá na cidade. Na cena do salão de dança ele não aparece. Mas ali também na cena da fábrica ele aparece. Então ele É porque no salão de dança o Mickey e a Minnie não aparecem. Eles não parecem, exatamente. A gente tá desgovernado, o Mickey e a Minnie correndo atrás da gente e o Pluto correndo atrás do Mickey e da Minnie. Essa é a história paralela que dá pra você acompanhar na história, durante a atração. É difícil, mas dá. Se algum de vocês já viu, me fala, porque eu só consegui ver alguns poucos das vezes que a gente foi. Porque eu já sabia, senão eu não teria visto, porque é muito difícil de ver. Mas é isso, aí a gente termina ali, passando ali pela última cena do piquenique mesmo, quando a gente ouve a musiquinha e tal. É uma cena bonita, à noite.
E aí que também a gente enxerga um personagem original que foi criado pra essa atração, que é o Chubby, que é um passarinho que fica bem em cima ali. É muito simpático, porque a gente fica geralmente um tempinho ali esperando... Dá uma travada ali. Dá uma travada, e ele é uma gracinha, e põe ovinho, e faz malabarismo, e dá comidinha pro coisa, e vai embora e volta. Ele é uma fofura. O interessante é que esse passarinho aí que foi criado, ele chama Chubby, Chuuby, né? Tem 2 U's no nome dele. O nome original dele, que tinha sido pensado pelo Imagineering, era Chubby, né? De gordinho mesmo, com 2 B's. Mas parece que quando eles foram mandar lá internamente a correspondência sobre a atração e tal, o cara, em vez de colocar 2 B's, colocou 2 U's por engano. Aí quando o cara recebeu, falou assim, Chubby, é bem mais legal esse nome do que Chubby. Daí ficou... Chubby. Então ele chama Chubby por um erro do Imagineering de digitação. Um typo. Chubby. Muito simpático. É muito simpático mesmo. Bom, essa é a descrição geral da atração. Agora, o que a gente pode aqui dar uns destaques legais pra vocês tentarem procurar? Quando vocês forem lá na atração, ela tem muito easter egg, tem muito detalhe. Como a gente falou, é uma pena o quanto rápido a gente passa pelas cenas, porque daria pra ficar ali 10 minutos em cada cena procurando coisa, porque eles forraram a atração de segredinhos ali pra gente ver, né? Então, vamos tentar passar por alguns aqui, pra vocês terem em mente quando vocês forem nessa atração na próxima vez, né? Então, por exemplo, óbvio, a gente, como sempre tem, em quase todas as vezes que a gente tem uma atração substituindo outra, os Imagineers, eles sempre escondem pequenas homenagens à atração original na nova, né? E aqui não poderia ser diferente. Então existem algumas referências ao Great Movie Ride dentro do Mickey's Runaway Railway. Na cena do parque de diversões, tem um pôster na parede chamava The Great Moving Ride. E é engraçado que tem nesse pôster, parece como se fosse uma escada e um monte de gente com a mão assim pra cima, em cima da escada. Parece como se fosse, sei lá, uma escada rolante. Mas se você lembra que no Great Movie Ride tinha uma cena de um filme, um desses musicais antigão, que tinha um monte de mulher numa escadinha circular, com as mãos pra cima, como se elas estivessem dançando, fazendo uma coreografia? Aqui é meio que uma referência a isso, entendeu? Olha, confesso que eu não lembro, não. Pois é. E a própria cena do Twister lá, o furacão que vem no meio do parque de diversões, é meio que uma referência ao Mágico de Oz, que também tinha uma cena do Great Movie Ride, né? E tem também outra referência ao Mágico de Oz que tinha ali, tem uma caixa de correio com uma frase escrita na caixa de correio, "There's no place like home", que é o Mágico de Oz, obviamente. Certo. Parece que, essa a gente nunca viu, mas assim, parece que toda vez, naquela última cena do parque lá, já no final, quando já terminou no piquenique e tal, que o Mickey tá cantando a musiquinha do Nothing Can Stop Us Now no violão, bonitinho e tal, se por acaso tem algum problema, porque ali a gente já fica parado muito tempo, né? Mas se tem alguma merda ali que a gente fica parado mais tempo ainda, na cena final do piquenique, o Mickey vai, na verdade, ele vai falar com a gente, ele vai pedir desculpa pelo atraso. Ai, que legal. Porque a gente, normalmente ele demora, ele fica cantando, você ouve a música, aí se vem um trem atrás, ele já muda o loop e tal, mas se a gente fica parado realmente muito tempo e ele não reseta a cena, ele pede desculpa, você, pessoal, desculpa aí qualquer coisa. Mal aí pelo atraso. Que legal, queria ver. Eu também queria ver. Essa atração, ela foi a última vez que a dubladora da Minnie, chamada Russi Taylor, que ela era a dubladora oficial da Minnie desde 1986, ela dublava a Minnie em tudo que é produção da Disney, em inglês, né, obviamente, a gente tá falando. Ela conseguiu gravar todas as falas da Minnie pra atração antes do falecimento dela em 2019. Né, a atração só abriu em 2020, mas ela gravou tudo em 2019 antes do falecimento dela. Então, foi a última vez que a intérprete clássica aí, que ela, na verdade, ela era até uma Disney Legend, né? Ela recebeu a nomeação de Disney Legend e tal, pela performance dela como Minnie durante todos esses anos. Então, é a última vez que a gente ouviu a voz original da Minnie, né? Original não, a voz mais recente e longeva da Minnie, vai. Uma outra referência aqui do Great Movie Ride que é até difícil de pegar, bem difícil de pegar, é naquela cena que parece um bequinho de cidade, que antes da gente entrar na fábrica, né, quase que a cena final ali, aquele beco, ele se parece muito o desenho dele com o beco dos gangsters que a gente passava antigamente no Great Movie Ride. E tinha até um efeito sonoro de um gato vadio ali, que batia numa lata de lixo e tal, que tinha no Great Movie Ride, que eles copiaram exatamente o mesmo efeito sonoro aqui na atração. Então essa aqui você tem que ser bem hardcore mesmo pra conseguir pegar. Certo. Existem vários números também desenhados ali pela atração. Então, quando a gente tá entrando ali na primeira cena do parque, a gente passa por um portal que tem o número 1928 nesse portal do Run Amok Park. O que é 1928, Ju?
que aconteceu nesse ano? Há muitas coisas. O que você acha que aconteceu que mereceu uma homenagem aqui nessa atração? Não vou saber te responder nesse momento. Foi a estreia do Mickey com o Steamboat Willie. Ai, eu odeio datas. Você odeia datas? Odeio datas. Tem uma outra cena, se não me engano, é na cidade, que a gente vê um número de 1901 ele aparecendo num lugar. O que aconteceu em 1901? Muitas coisas também. Muitas coisas. Quem que nasceu? Quem que é importante pra Disney que nasceu em 1901? Ah, deve ser o Disney. Ah, é o Walt Disney. Muito bem. Manjo muito de datas. Muito, muito demais. Adoro. Outro easter egg, assim, de atrações, né? Na cena do parque de diversões, quando a gente olha pra cima, tem um lugar que tá escrito assim, The Misfortune Tent. Que seria como se fosse uma cartomante, uma leitura de sorte ali, né? Só que esse Misfortune é uma alusão ao nome original que deveria ter sido dado para aquela atraçãozinha do Typhoon Lagoon, que hoje se chama Misadventure Falls. Você lembra disso? Lembro. Que ela foi originalmente... Que era Misfortune, era uma palavra negativa. Exatamente. Miss espaço Fortune. Só que Misfortune não é uma coisa boa. Misfortune seria... Desfortúnio. Azar, vai. Azar, E aí eles trocaram o nome da atração pra Misadventure Falls. E aí eles botaram aqui essa brincadeira de Miss Fortune como era, pra homenagear, digamos, esse nome que não foi utilizado, que foi perdido ali na atração, né? Do Typhoon Lagoon. Tem um pôster ali também na cena do Parque de Diversões falando que vai ter uma performance do Firehouse 5+2. Esse Firehouse 5+2 era uma banda de jazz que ela foi popular nos anos 50, né? E todos os membros dessa banda de jazz eram membros da Disney Animation. Eram o pessoal do Disney Animation. Eles fizeram uma homenagem a esse pessoal aí dessa época. Na cena do esgoto, a gente vê escrito assim, em cima de umas pedras ali, de uma passagem, tá escrito iWorks and UbWorks Waterworks, Water Treatment Facility. Isso aqui é uma homenagem óbvia ao Ub iWorks. A Ub iWorks era o grande parceiro desenhista, na verdade, o co-criador do Mickey Mouse junto com o Walt Disney, né? Na verdade, ele que desenhava o Mickey Mouse de verdade na época do Walt. Então, aqui eles fizeram essa homenagem ao Ub iWorks, com esse nome aqui da estação de tratamento de água. Na cena da cidade, a gente vê também um jornal com o headline Oswald Wins, né? Uma referência aqui ao Oswald the Lucky Rabbit. Provavelmente é a brincadeira toda da Disney ter recuperado ele depois de 1000 anos, os direitos que eram da Universal. As barreiras que estão isolando ali o João Bafo de Onça ali, que tá fazendo as obras lá, que tá britando as ruas, tá escrito Referees Roadblock. É uma homenagem, uma referência ao próprio Imagineer chefe da atração, que é o Kevin Rafferty, como a gente já falou antes, né? Aham. Nessa cena da cidade também, logo em cima de onde tá o Pato Donald no caminhão, tem uma placa escrito como se fosse o nome de um restaurante. Tá escrito em francês Maison de Souris. Maison de Souris. O que significa Maison de Souris em francês, Ju? Significa House of Mouse. Muito bem. Olha só. Também nessa cena tem uma garagem escrito Ratlaw Parking. Ratlaw é Walter ao contrário. Que Ratlaw Enterprises foi uma das muitas empresas que o Walt criou na época da criação da Walt Disney. Pra comprar terreno? Não, por causa do Wedge Enterprises, que depois virou Walt Disney Imagineering, quando ele estava criando o Disneyland ainda. Uma das empresas que ele criou era a Ratlaw Enterprises, que é o nome dele é o contrário, né? o Walt sabia fazer empresa com o nome dele. Então é o Walt Disney Imagineering, o Walt Disney Studios, o Wedge, o Ratlaw Enterprises, que é o Walter ao contrário. Ele só fazia isso. Na cidade também tem uma loja de flores, e o endereço dessa loja de flores, que aparece bem ali na fachada, é 1401 Flower Shop. Essa é uma referência ao endereço do Walt Disney Imagineering em Glendale, na Califórnia. Que a sede, né, do Walt Disney Imagineering fica na Flower Street, número 1401. Então aqui eles fizeram uma Flower Shop, Rua Flower Street, 1401, tá vendo só? Muito bem. Também tem uma referência ao Brave Little Tailor Shop. No beco, antes de a gente entrar ali na fábrica, a gente consegue ver uma loja que chama Brave Little Tailor Shop, que é uma referência ao curta antigão do Mickey, que chamava o Alfaiatezinho Valente, do Mickey. Tem uma lixeira ali também nesse beco, com um monte de nome de vários Imagineers que trabalharam no projeto. Lá na primeira cena, antes do trem desgovernar, que a gente passa rapidinho pelo parque, onde tem a chafariz e tudo mais, tem umas placas ali. Uma dessas placas está indicando uma direção do Yensid Valley. O que é o Yensid? Yensid é Disney ao contrário. Também, e que também era o nome do personagem do Fantasia, do feiticeiro no Fantasia. Sim, é verdade. E uma última coisa que a gente
pode achar, já quando a gente já saiu do trenzinho, já acabou a atração, a gente já tá realmente indo embora, saindo ali daquele lugar que parece um celeiro, tem uma foto na parede, o próprio Walt Disney dirigindo, né, pilotando ali o trenzinho dele, que ele chamava de Ernest S. March, na Disneyland Railroad. Então é mais uma referência ali ao Walt e sua obsessão que ele tinha por trens e coisas do tipo, né? Dá pra ver. Pois é. Não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas a versão da Disneyland do Mickey's Runaway Railway, toda a fila de entrada dela... Califórnia, né? Oi? Disneyland Califórnia. Disneyland Califórnia, toda a fila da atração é totalmente diferente e tem muita coisa a mais, porque enquanto no Hollywood Studios a gente tá entrando no Chinese Theater, lá eles criaram como se fosse realmente um cinema dentro da Toontown pra gente entrar na atração. É no lugar que era o Roger Rabbit? Eu não sei ainda se não? eles tiraram o Roger Rabbit, eu confesso que eu não sei se o Roger Rabbit foi embora ou se eles simplesmente construíram uma atração nova do lado. Talvez tenham tirado, eu não sei, preciso pesquisar. Mas tem um monte de brincadeira ali na fila, como se você realmente estivesse entrando num cinema mais moderno. Então tem Bobonier, onde tem um monte de condimento, tá forrado de coisa lá. Eu confesso que como a gente não foi, eu também não prestei muita atenção e eu também não fui muito atrás das informações, mas eu sei que toda essa entrada dessa fila tem muitos outros easter eggs que são diferentes do que a gente tem no Hollywood Studios, tá? Mas fica a brincadeira aí, quem for lá, procura as coisas e manda pra gente. Tem desde o avião do Plane Crazy pendurado no teto, que é um dos primeiros curtas, uma das primeiras animações do Mickey depois do Steamboat Willie e coisas do tipo. Então, eles não perderam a chance de fazer homenagens ali à história do Mickey como um todo nessa atração, né? As duas versões da atração, tanto a da Disneyland quanto a do Hollywood Studios. Muito bem. Bom, mas é isso. E aí, Ju, o que você tem pra falar de um geral dessa atração, do Mickey's Runaway Railway? Acho que já foi falado. Não é a top atração do Hollywood Studios pra mim, mas tem que ir pelo menos uma vez. Eu acho uma pena ela ser tão rápida, que realmente você não consegue absorver tudo. Ela engana a gente muitas vezes. É impressionante como eles fizeram a parte mesmo da projeção. Sim. Como ela te engana. Talvez o passar rápido seja até uma ferramenta pra ela continuar te enganando. Porque se você fica lá muito tempo, você talvez veja mais os milagres da projeção. Sim. Então, acho que até de propósito que você passa rápido, mas eu gostaria de ter um pouco mais de tempo lá. Eu acho que o passar rápido é uma forma que eles fizeram de aumentar a vazão da atração, mas assim, pra mim serve mais pra assim, não, eu preciso voltar lá porque eu preciso ver de novo. Sim. Talvez esse passar rápido de uma forma involuntária aumente a repetibilidade da atração, porque você quer ver de novo, porque você quer olhar de novo os detalhes, você quer ver demais a ação que tá acontecendo, você quer tentar ler todos esses... A gente falou de alguns easter eggs, mas com certeza tem muito mais que a gente não achou lá, que a gente não conseguiu ver. É que é pena que ela tem uma fila considerável. Considerável, ela sempre. sempre tem uma fila chatinha. Mesmo já não sendo mais a atração mais nova do parque, etc., ela mantém essa fila. Quando você passa daquela tela quebrada do pré-show, aí que você começa uma fila chata, que vai Exato. 20 minutos. Quer dizer, quando você acha que tá no pré-show, que você acha que já vai entrar na atração, você ainda tem uma bela Você filinha. ainda tem uma filinha ainda com longuinha ali. Então, assim, eu não acho ela top no Hollywood Studios pra mim, assim, ó, assim, atrás da torre, atrás do Aerosmith, atrás do Rise. Mas ela tá numa meiuca, mas tem que ver. É uma atração, ela é um clássico novo, vai. Eu acho que foi uma boa substituição. Eu talvez fosse saudosista e preferiria que eles tivessem feito um update no Great Movie Ride, pra ainda ser uma atração de animatrônico mais clássica da Disney, mas assim, eu acho que foi uma boa substituição. Eu acho que ela, apesar de dar saudade de ser uma atração que eu gostaria de rever, o Great Movie Ride alguma vez. Tem YouTube, meu amigo. Eu sei, A vida continua. New is always better. Fala, Barney. Fala, Barney. Mas eu acho que foi uma boa substituição, até porque perceber que o Mickey até hoje não tinha uma atração, um ride seu próprio, era meio bizarro, né? Então a Disney tava devendo um ride pro Mickey. Porque se você pensar até o Mickey's PhilharMagic, não é um ride, ele é um cinema 3D, mas mesmo assim a gente vê o Pato Donald. É mais... O Donald que é o astro da atração, né? O Mickey só aparece no final. Óbvio, tem o show, tem o Fantasmic, tem outras coisas mais que o Mickey tá sempre lá presente, mas de atração mesmo, de ride, a gente não tinha nenhum do Mickey até então. Verdade. Então foi mais do que merecido, mais do que devida essa homenagem ao chefe da porra toda, ao dono da bagaça, de ter o seu próprio Dark Ride nos parques Disney, né? E agora a gente tem tanto no Hollywood Studios quanto na Califórnia, na Disneyland. Bem. Beleza. E aí, gostou? Gostei.
Então é isso, fizemos esse destacão aqui pra essa atração divertidíssima, que a gente queria passar mais tempo lá dentro, só que a gente não passa, porque a Disney faz a gente passar correndo por dentro dela. Correndo. Mas é isso, ficamos aqui, vamos encerrando por hoje esse episódio especial do Mickey's Runaway Railway, e a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço a todos, muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. Tchau, tchau! Tchau! What's this lever do? Well, here we are, back in the barn. Remember to gather up all your personal belongings, take your small children by the hand, and watch your step as you exit my train. Come back and see me again real soon, okay? So long! Muito bem, agora para finalizar, vamos ao agradecimento nominal aos nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos do PicPay ou do Apoia-se e estão com sua assinatura ativa e recebem aqui ao final de todos os episódios o nosso agradecimento nominal como parte de suas recompensas individuais. Então, começando aqui pelo grupo Busch Gardens com o Daniel Gropo e a Mariana Amaral. Do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Alexander Vasconcelos Blanco, Aline Cavalcante, Aline Borniold, Alisson Freitas Rize, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luísa Araújo, Ana Reis, Andréa Delgado Jitsin, Arjuna Conde, Bruno Fernando Macedo, Cláudia Rego, Cristiano Silva, Daniele Marques Lourenço, Danilo Queiroz, Fausto Mastrella, Felipe Aluoto, Jorge Alfradique, Gregório Fonseca, Gustavo Souza, Hildebrando Cortonese, Isabela Tebaldi, Jansen Araújo, Joatan de Souza, Jobson Souza, José Medeiros, Juliano de Castro Ribeiro, Karine Henriques de Oliveira, Lara Santana, Leonardo de Assis, Leonardo Saraiva Pontes, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcelo de Barros, Neila Oliveira, Newton Ideu Nakamura, Pamela Roriz, Patrícia Kossugi, Paulo Lovental, Rafael Antônio Mota, Renato Henrique da Silva, Ricardo Coitichida, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Sofia Farjado, Tatiana Lovental, Thiago Souza Nascimento, Vanessa Krolikovski, Vitória Souza Panhussati e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, Alan Rodrigo de Almeida, Alexandre Japa, Ana Levinspool, Bárbara Carvalho, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Daniel Story, Daniele Silveira, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Fernandes Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Felipe Schwenk, Fred Linhares, Gilberto Alves Filho, João Coelho Rua, Juliana Isidoro, Lucas Carneiro, Manuel Moreira Neto, Maurício Geronasso, Olavo Fatback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Priscila Maria Milhomem, Rafael Cidrini, Raquel Lamas Cardoso, Thaís Del Papa, Tiago Aquino, Vitor Belisário Couto e Wilton Queiroz Guimarães. Do grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Daniel Gideão da Silva, Felipe Alves dos Santos, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Maiara Sampaio, Michele de Almeida Machado, Pedro Romero e Viviane Alves Bernardo. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado por continuarem acreditando no nosso projeto e sustentando aqui o Passaporte Orlando, mantendo a gente seguindo firme e forte. Um grande abraço a todos.